Tarde, estamos iniciando mais um encontro virtual do Summit Interno da LBCA 2020, dessa vez sobre novidades tributárias. Eu sou a Santa Maria Silveira, gerente de conteúdo, e estou aqui com dois convidados especialíssimos hoje para tratar desse tema. Yunque Lee, sócio fundador da LBCA, presidente da Octa São Paulo, membro efetivo da Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB São Paulo, que fará comentários técnicos. E Eduardo Bonfim, que é sócio sênior da LBCA e titular da área de Direito Tributário aqui da firma. Bonfim, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Quais são, na sua visão, os principais desafios tributários hoje, que pelo jeito são muitos? Boa tarde a todos, boa tarde, Santa. Os desafios tributários agora, nesta época de pandemia, estão relacionados ao caixa das empresas, principalmente, né? A questão do aperto de caixa e da gestão dos tributos dela. Eu acho que é o que tem de mais importante agora no momento. Certo. E como é que a LBCA vem atuando diante da intensa produção de normas tributárias? Que dificuldades isso traz para o dia a dia do escritório? A área de direito tributário já está acostumada a essa profusão de normas tributárias, né? No final das contas, a Constituição dá competência a muitos entes públicos para falar sobre tributos, entre eles a União, os estados, são 26 estados, né, mais o Distrito Federal, cerca de 5.600 municípios, lá nos números de 2019, e todos eles estão emitindo sempre e constantemente normas tributárias. Então, a necessidade de atualização do profissional do direito tributário é uma constante, né? E agora, em épocas de pandemia também, se juntam a essas normas que geralmente já mudam constantemente, as normas tributárias para lidar com a pandemia em si, né? Então, é isso. Eu diria também, Santa, que a grande diferença nesse momento pandêmico é a velocidade. Ou seja, se a área do direito tributário já está acostumada com essa profusão, quantidade de normas novas, desde leis complementares, às vezes até uma parte da Constituição, até decretos, instruções normativas, o que acontece agora é uma velocidade muito grande. Então, esse é um grande desafio para quem atua na área tributária. E dentro desse cipoal, então, de novas leis e tal, quais são as principais demandas das empresas nesse momento de pandemia? Começaria pelo Bonfim. Tem alguma demanda específica ou demandas específicas que são mais recorrentes, que as empresas têm procurado mais a LBCA por conta delas? Aí a gente tem tanto a consultoria tributária, né, no aconselhamento dessas novidades tributárias, tem demandado bastante, e também o aquilatamento dos tributos, né? Afinal, o que eu faço para conseguir dar conta dos meus tributos agora que eu estou numa situação de aperto de caixa, que o meu negócio está fechado, se o meu negócio não está fechado, que os meus clientes não conseguem me pagar. Então, na verdade, os clientes têm procurado assim um amparo legal ou judicial para conseguir algum tipo de postergação dos tributos. É isso que a gente tem sentido aí para esta época. Se eu for dar uma palavra aqui, Santa, com sua permissão, eu diria para você que aproveitar todas as normas que estão sendo baixadas agora em prol das empresas no aspecto tributário e também usar, mas dentro do que se chama da boa interpretação legal, para buscar desafogo ao caixa. Postergação de tributos é uma das possibilidades que veio por normas nesta pandemia, mas veio só uma parte dos tributos. A outra parte você precisa recorrer em juízo.
E, Bonfim, voltando para você de novo, as empresas têm conseguido postergar, adiar esse recolhimento de tributos? De uma forma prevista na legislação, né, desde que elas tenham acompanhado ou tenham consultado os seus advogados, contadores, e judicialmente também. A gente aqui no escritório tem interposto ações para vários dos nossos clientes nesse sentido, e a gente tem orgulho de dizer que a gente se movimentou muito rápido com relação a isso, e a gente, pelo que a gente sabe, a gente foi o primeiro escritório a conseguir uma liminar para a postergação aí dos tributos federais nas varas federais aqui da capital. Depois outras surgiram, mas acho que a gente inaugurou aqui em São Paulo, capital, com uma liminar que a gente obteve. Ô, Bonfim, assim, só para colorir um pouco mais aqui para a gente, que a norma já me dá, no âmbito federal, quais tributos que eu tenho postergação? Eu tenho o PIS/PASEP, COFINS e as contribuições previdenciárias patronais, é isso? Este é um deles, né? Os vencimentos de abril e maio foram para agosto e outubro dessas contribuições. O primeiro que surgiu foi com relação ao Simples Nacional, que são aquelas empresas que recolhem de uma maneira mais simplificada, vamos dizer assim, por uma guia só. Os vencimentos de abril, maio e junho foram postergados por 6 meses. Além disso, houve não postergação, mas diminuição daqueles tributos do Sistema S, que eles dizem, pela metade. Mas, Bonfim, calma, vamos voltar. Vamos voltar lá no comecinho. Eu estou falando de PIS/PASEP, COFINS e contribuição previdenciária patronal, ou seja, aquilo a cargo dos empregadores, que estão postergados, perfeito? Exatamente. O que ficou fora dessa postergação? Olha, a gente tem todo o resto dos tributos incidentes sobre a folha de pagamento, né? Inclusive esses terceiros, Senai, SESI, SEBRAE, etc., salário, educação, os impostos sobre o lucro, né? Os tributos sobre o lucro, que é o imposto de renda, da pessoa jurídica, a contribuição social e os demais impostos federais, né? O IPI também ficou fora? O IPI, os impostos devidos na importação, né? Os impostos federais, o PIS e COFINS na importação. Então, tem muita coisa de fora aí. Então, é um alívio, mas não tanto. Se eu sou uma empresa de indústria e comércio, eu vou pensar nos tributos federais, o que eu não estou agraciado por norma, por lei, por medida provisória, por decreto, ou outro ato administrativo, eu, como industrial, tenho imposto sobre produtos industrializados, IPI, que não tem postergação nenhuma. Também o meu imposto de renda, como industrial e comerciante, também está lá sem postergação. A contribuição social sobre lucro líquido também está fora. Se eu for importar alguma coisa, também nada foi postergado. Não, nada. Além desses, também os tributos retidos na fonte, né? Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, o INSS parte empregado, que também é retido, esses também estão fora, não temos normas para postergar. E se eu tiver parcelamento, um parcelamento de tributos federais aí que no passado fiquei devendo, fiz o parcelamento, eles também receberam uma postergação por lei? Os parcelamentos não foram postergados. O que há são normas da Receita dizendo assim, eu não vou excluir você do parcelamento pelo não pagamento por enquanto, mas não há nenhuma norma expressa de postergação de parcelas de parcelamentos no momento. Ou seja, Santa, eu tenho uma parte dos tributos federais e as normas dessa pandemia deram um prazo maior para pagar, uma postergação, diferimento, são várias palavras que a gente utiliza. No final não pago hoje e vou pagar lá na frente. Mas outros tributos não receberam essa postergação. Logo, o que eu tenho para as empresas é uma situação de caixa, de preservação de caixa, que não está tão resguardada. Então, uma parte eu uso a lei, a outra parte eu posso recorrer ao judiciário. Perfeito. Então, como a gente está acompanhando aqui, essas novidades tributárias ainda embutem muitas dúvidas. Por isso, quem quiser encaminhar perguntas pode fazê-lo por e-mail.
Pode ser pelo e-mail maria.silveira@lbca.com.br ou patricia.bloomberg@lbca.com.br. Bonfim, voltando a você novamente, essa liminar que a LBCA pioneiramente obteve, quais foram os argumentos jurídicos utilizados? Bom, existe uma portaria do Ministério da Fazenda, que é lá de 2012, que ela previa que quando fosse decretado estado de calamidade pública, podiam ser postergados os impostos. Naquela época, a ideia era naqueles municípios onde teve enchente e tal. Então, um dos fundamentos e o básico é esse: olha, calamidade pública, a calamidade pública foi decretada no Brasil inteiro, então a postergação no Brasil inteiro. Só que a Fazenda acha que ela não é autoaplicável. Então, este é um dos argumentos para os tributos federais. Além disso, a gente usa outros, como, por exemplo, o fato príncipe, né? O que é fato príncipe? É aquela questão, olha, quem decretou a quarentena e prejudicou o meu negócio foi o ente público, então ele tem que me ajudar a minorar os meus prejuízos. A teoria da imprevisibilidade, porque, olha, ninguém podia prever esta pandemia ia surgir, né? Além disso, muito importante, a preservação da empresa, que é um fundamento, inclusive, constitucional, e dos empregos. E também uma questão que os próprios estados conseguiram no STF, que as dívidas e as obrigações deles perante a União fossem postergadas. Então, a gente usa analogicamente também este fundamento. Mas, pelo que, colorindo de novo um pouquinho mais aqui, o que se buscou com essa ação foi, enquanto estiver nesse momento pandêmico, desde a decretação do estado de calamidade em março, até que termine tudo isso, os tributos federais, eu não quero pagar agora, porque não posso pagar agora, porque os meus negócios estão paralisados. Pago, vai pagar, não é para não pagar, é para postergar, lá depois que acabar esse momento assim tão delicado que estamos vivendo. Agora que a gente falou de tributos federais, eu queria saber também como é que fica, se já tem uma solução dentro desse quadro de pandemia para o ICMS do Estado e para o ISS do município. Já existe alguma definição? Por lei, não há postergação. Aqui no Estado de São Paulo e nem na Prefeitura de São Paulo, seja para o ICMS, né, que é um imposto estadual, seja para o ISS, que é o imposto municipal, não tem uma postergação. Mas a gente tem conhecimento e tem acompanhado, existem liminares aqui para postergar o IPTU e o ISS, por conta da pandemia, com base nesses fundamentos que a gente alinhou há pouco. Ou seja, pelos mesmos fundamentos que a gente utilizou na ação para afastar, postergar os tributos federais, vale a discussão com relação ao ICMS, que é Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, do Estado, mas ainda do Estado, se você tiver PVA para pagar, dá para tentar discutir. No caso do município, além do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tem também o IPTU, porque muita gente parcela o IPTU a pagar. Isso foi... Me ajuda aqui, Bonfim, foi no caso da UOL, Folha, que... O grupo UOL e Folha que conseguiu recentemente perante o... Eles não tinham conseguido em primeira instância e conseguiram no TJ de São Paulo a liminar. Isso é bem recente. Maravilha. Agora, além dessa questão do adiamento, do recolhimento dos tributos, que outros serviços, Bonfim, as empresas estão buscando nesses tempos de pandemia? A gente tem aí a questão da consultoria, né, que já tratamos, eles querem saber como é que está a legislação, o que eu posso fazer, como é que eu me planejo, etc. Né? É o outro serviço que a gente está sempre atento aí, sempre sendo consultado pelos nossos clientes. Tem várias normas, citando um exemplo, se nosso cliente atua na área, por exemplo, de saúde,
tudo que está envolvido em material ou produto acabado ou serviço relativo para combater a Covid-16, tem saído normas para deszerar a alíquota de importação ou reduzir a alíquota, tem várias outras coisas. Então, essas demandas têm sido bastante apontadas. Fora que, independentemente da questão da pandemia, existe o dia a dia natural das empresas, e essas demandas acontecem. Certo. E os senhores poderiam citar para mim que alterações surgiram no enfrentamento do novo coronavírus na área tributária? Existem alguns tópicos que os senhores poderiam me citar? Houve essa postergação de alguns tributos, né, como foi ressaltado aí pelo Yun, né? Além daqueles que ele citou, teve uma diminuição dos tributos do Sistema S pela metade, o SES e Senai. Tem algo que não é tributo, mas vale a pena comentar também, que é o FGTS, também houve uma postergação do pagamento. E, além disso, houve muitas normas do funcionamento dos órgãos fiscalizadores, né? Para determinar, olha, a paralisação da prestação dos serviços que não fossem essenciais, trazer os serviços para uma prestação mais virtual, né? Ou seja, através de e-mail, através de chat, etc., e com a suspensão de muitos prazos, inclusive os prazos processuais administrativos. E uma coisa que também interessa muito às empresas é a prorrogação das certidões, da validade das certidões negativas. Ou seja, dada a dificuldade de obter ou do funcionamento desses órgãos, as certidões negativas que estavam válidas, e as empresas precisam para os mais diferentes fins, para participação de licitações, para conseguir financiamento e tal, essa validade dessas certidões foi prorrogada, no caso das certidões federais, por 90 dias. Para visualizar, Santa, se você tem um negócio que não é grande, está inserido no Simples Nacional, então os tributos federais e também onde se inclui, depende do estado, do município, para ICMS, ISS, então houve uma postergação do vencimento de abril, maio, junho para outubro, novembro e dezembro, 6 meses. Aí para qualquer tipo de tamanho, fora do quem está no Simples. Recapitulando, o PIS, PASEP, COFINS e o INSS patronal, o vencimento de abril e maio foi jogado para agosto e outubro. Uma redução pela metade, ou seja, de 2,5% para 1,25%, daquelas famosas contribuições ao Sistema S, SESC, SESI, SENAI e por aí vai, para até junho de 2020. Então, que dá vamos dizer assim, um respiro. O demais é aquela parte que o Bonfim falou. Essa questão da certidão, que o Bonfim falou por último, é muito importante. Perfeito. Chegou aqui para a gente agora uma pergunta que foge um pouco da agenda que vínhamos discutindo aqui, que é a seguinte, da Ana Freitas. O adiamento do prazo para entrega do imposto de renda é um bom negócio para o contribuinte? Olha, esse adiamento ocorreu também, agora a declaração passa para 30 de junho, e o fundamento da Receita era para que as pessoas que precisam organizar os documentos, buscar em algum lugar, em razão da quarentena, não ficassem obrigadas a isso. Se é um bom negócio, aí eu já não... se você já tem os documentos todos, não é um bom negócio. Por quê? Ou pode não ser um bom negócio. Porque conforme você... A restituição tem a ver também com quem entregou primeiro tem restituição primeiro. E receber antes é sempre melhor do que depois, né? Pensando com não só a cabeça, mas com o bolso. Se você tem restituição a receber, corra, voe para fazer a sua declaração, entrar na fila para receber o quanto antes. Se você tem imposto a pagar, aí, dentro da lei, sempre, e pensando no bolso, deixa para declarar lá no final do prazo. Perfeito.
Agora, voltando à nossa agenda, eu gostaria de saber que tipo de consultoria tributária a LBSA presta às empresas atualmente. Olha, as mais diversas, eu posso dizer, viu? Tem a consultoria do dia a dia, né? Porque sempre há dúvidas, a legislação é muito complexa, tem muitas coisas. Então, a empresa nem sempre sabe com certeza o que aplicar, que obrigação acessória é cabível, então nos consulta. Mas a gente já fez consultorias bastante grandes e relevantes, por exemplo, a gente ajudou uma famosa empresa aí de meios de pagamentos a definir qual que era a tributação da atividade dela. A gente também elaborou Legal Opinion aí para auxiliar uma empresa da seção de espaço e infraestrutura, isso especificamente naquelas antenas de celular, naquela cede espaço para várias operadoras para instalarem lá os equipamentos para transmissão. Então, é bastante interessante e variada a consultoria tributária, viu? Não temos rotina nesse tocante. Tem um que envolve várias áreas do escritório, também envolve várias áreas do cliente, que envolve consultoria e pode envolver o contencioso judicial, que é justamente quando uma empresa ela está sob a forma limitada e tem em ativos ou receita em valor acima do que a lei fala, aí o Bonfim vai me ajudando a falar valores todo, e chega um momento que há uma obrigatoriedade contestada, mas essa obrigatoriedade é que você tem que publicar as demonstrações financeiras e juntar para fins de você fazer essa prestação na JUSESP, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, a área tributária na consultoria vai verificando junto com a área societária esses valores, monitorando junto com o cliente, não é só o jurídico, o departamento legal do cliente, porque você pode receber injeção de capital, o seu faturamento pode subir. Então, são empresas grandes, nós estamos falando de empresas grandes. Por quê? A lei não diz isso, mas o entendimento que prevalece na junta que você é equiparado como se fosse uma empresa, a companhia aberta, com ações, sua relevância social é muito grande. Então, você tem que publicar os seus balanços, porque se fala em terminologia de mercado. A interpretação restritiva que nós damos na consultoria e depois, se necessário, vamos ao judiciário a lei não fala de mim, uma pessoa limitada, uma sociedade limitada. Então, apesar de valores todos, eu não tenho que juntar esses balanços, ou porque não quer incorrer nesse custo, ou porque não quer divulgar os seus números se não é obrigado por lei. E, se não der certo, junta a minha societária, apresenta na junta comercial, a junta exige, vai para o judiciário. É dinâmico, também é multifacetado e de muitas áreas, tanto nossa quanto do cliente. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui que é importantíssima. Que cenário a LBSA traça para a retomada dos negócios pós-pandemia? Em termos tributários? Em termos tributários. Olha, eu acho que algo que as empresas vão estar muito interessadas, já estão hoje, mas vão estar muito mais pela fragilidade de caixa no cenário imediatamente posterior à pandemia, é o aproveitamento, o levantamento e aproveitamento de créditos tributários, que permitem, no final das contas, que a empresa utilize de valores que ela recolheu a maior ou indevidamente para pagar os impostos que estão a vencer. Ao invés dela utilizar dinheiro ou seu caixa, ela vai utilizar estes créditos. Então, este é um serviço que a LBCA vai prestar e presta para identificar estes créditos e auxiliar o cliente na utilização. Mas, Bonfim, explica um pouquinho assim, com mais detalhes, no que vai consistir esse serviço aí, com mais detalhes, como é que, para o pessoal, a gente buscando definir, detalhar um pouco mais?
Esse serviço de recuperação de crédito geralmente envolve algum tipo de auditoria, ou seja, nas demonstrações financeiras do cliente, ou nas declarações que ele envia ao fisco, ou na folha de pagamentos, né? E com base nisso, isso é comparado, os procedimentos deles são comparados com as teses existentes, né, no mercado que determinam que aquele tributo é ou não indevido, né? E uma vez identificado e o cliente concordando com essa tese, ele fará o quê? A retificação das declarações dele. Para dizer, olha, eu não devia, eu paguei 100, mas eu não devia 100, eu devia 80. Então, ele gera eletronicamente um crédito de 20. Partindo deste crédito, ele faz toda uma mecânica mais burocrática de apresentar uma declaração para compensar. Então, eu pego este crédito de 20 e pago o imposto que eu estou devendo, de alguma forma, melhorando o meu caixa, né? E esse levantamento de crédito tributário é um trabalho que é feito só pela área tributária ou ela usa a parceria de outras áreas também do escritório, da LBCA? A gente sempre está em contato com todas as áreas, né? Mas nesse específico, a gente é um trabalho da área tributária, societária também, e a gente conta com parceiros externos também. E inclusive, a gente tem soluções da nossa plataforma de inteligência artificial, a Diana, para auxiliar os clientes, seja na identificação desses créditos, seja naqueles procedimentos burocráticos de utilizar o crédito. Então, assim, a Diana, nossa inteligência artificial, vai ajudar, inclusive, monitorar os julgados, a jurisprudência dos tribunais administrativos para buscar teses que a gente possa utilizar. Cada tese que a gente fala no tributário são, entre aspas, produtos que podem ser identificados, trabalhados, montados e oferecidos aos clientes. A ideia aqui, na verdade, é o seguinte: eu tenho que pagar um tributo. Posso pagar o tributo com caixa ou posso fazer todo esse trabalho de levantamento de oportunidades fiscais. O que isso basicamente quer dizer é muito simples se a gente for pôr em uma sentença mais curta possível. Eu posso identificar tudo que eu paguei a mais de tributo, eu paguei o que não devia, ou deixei de aproveitar algum crédito. A Diana entra nisso para fazer uma triagem e buscar essas oportunidades todas. Com relação aos parceiros, como tem um trabalho de auditoria, trabalho contábil fiscal, algumas partes do trabalho, legalmente, um contabilista não pode fazer, cabe ao advogado, e outra parte, o advogado não pode fazer, cabe ao auditor, temos parceiros identificados que atuamos juntos. Perfeito. Então, lembrando a todo mundo que nos segue que as perguntas podem ser enviadas por e-mail para maria.silveira@lbca.com.br ou patricia.bloomberg@lbca.com.br. Bom, fim, uma outra pergunta aqui importante. Quais são os demais serviços estruturados que a LBCA pode prestar para as empresas nesse período pós-pandemia? Olha, uma coisa que a gente se destaca bastante também é na defesa de autos de infração, né? O que é auto de infração? Como a gente disse, são vários entes que fiscalizam tributos, que instituem e fiscalizam tributos. E na fiscalização, se eles encontram alguma inconsistência, uma falta de recolhimento por algum motivo, o Estado, a União ou os municípios vai lavrar um auto de infração, que é o ato administrativo que serve para exigir aquele tributo acrescido de multas e juros, né? Então, a gente auxilia o cliente, seja na etapa anterior, na fiscalização, de auxiliá-lo em como responder à fiscalização, os documentos que ele precisa apresentar, e se ele receber um auto de infração, na defesa deste auto de infração.
Ou seja, quando está sendo fiscalizado, o trabalho é mais ligado, se a gente aceitar essa divisão, à consultoria. Uma vez lavrado o auto de infração, passa para o contencioso, administrativo primeiro. Exatamente. Perfeito. E agora eu gostaria de saber também no que consiste a defesa do auto de infração tributário. A defesa parte da identificação da razão do cliente, né? Muitas vezes o cliente está certo no que ele fez. É que o fisco entende de outra forma. Agora, o que tem que ficar claro é que é um benefício muito grande para o cliente se defender administrativamente. Porque, diferentemente da defesa judicial, no administrativo você não precisa garantir o valor da exigência, ele não precisa fazer depósito judicial, não precisa apresentar garantia. Voltando um pouco mais para a auto de infração, para a gente compartilhar com quem está acompanhando o nosso Summit, o auto de infração, as vantagens nós vamos também esmiuçar bastante para poder verificar. Às vezes, chega um auto de infração, em primeira vista, parece que a fiscalização tem razão em tudo, mas nós temos que checar. Primeiro, posso verificar a decadência. O que é decadência? Basicamente, o fisco tem um prazo de 5 anos para lavrar um auto de infração, para constituir o crédito tributário, para poder cobrar. Se aquele período que a fiscalização lavrou o auto está além dos 5 anos, nós estamos falando de decadência aqui. Fora isso, pode ser também que, além da divergência de entendimento, de interpretação da lei, eu posso ter situações aqui que, mesmo que o fisco esteja certo, que o nosso cliente, o potencial cliente, ou a empresa, deixou de recolher um tributo, ou interpretou de uma forma que não seja a mais sustentável, uma multa de 150%, 200%, imputação de certo dolo, pode tudo ser contestado. Então, não tem auto de infração que a gente, checando para fazer o trabalho, a gente não acha algum ponto para diminuir. A questão do custo-benefício, quanto que eu, no estudo, na análise de um auto de infração, na base 100, consigo brigar e derrubar, vai valer a pena para o cliente contratar. É isso, não é, Chico? Exatamente, é a análise do auto de infração de todas as perspectivas. Em geral, quando o cliente recebe um auto de infração, ele tem um incentivo a pagar aquilo, se é que só que em geral o cliente não pode pagar, porque é a diminuição da multa. Mas a gente identifica no auto as teses e todo, inclusive a correção, se aqueles juros são ou não aplicáveis, etc. E a diminuição das multas, que podem significar diminuições até maiores do que a aplicável para o pagamento de pronto do autoparcelamento. Nessa parte aí, o Bonfim, recentemente foi editada uma lei daquela questão do voto de qualidade, quando há empate no julgamento. Você pode explorar um pouco e compartilhar conosco? Olha, isso foi uma correção de vamos dizer assim, uma injustiça que já sofremos na pele uma ou outra vez, né? Porque o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele julga em segunda e terceira instância as defesas dos autos de infração. É um órgão colegiado, composto, cada Câmara, de 8 conselheiros, metade do contribuinte, metade do fisco. Mas e se empatar, né? A regra que existia até então era se 4 do contribuinte, enfim, quaisquer 4 votem a favor do contribuinte e quaisquer a favor do fisco, valia como voto de desempate o do presidente da Câmara, que é sempre um conselheiro fiscalista. Então, algumas vezes a gente perdia por conta disso, né? E isso está em desacordo com a regra do CTN, que fala que, em caso de dúvida, é pró-contribuinte. Então, surgiu há pouco a alteração desta regra
para dizer que, para obedecer ao Código Tributário e dizer, olha, em caso de empate no CARF, vale a tese pró-contribuinte. E isso é uma vitória legislativa, vamos dizer assim. Falando um pouco do CARF aqui, atualmente, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se tiver complicado, é simples. É o Tribunal Administrativo. Então, equipara-se a um TJ, mas em cima também tem um STF, tá, administrativo. Então, o CARF está hoje com 3 sessões. A primeira sessão vai cuidar do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, as sessões foram divididas conforme tributos federais, nós estamos falando. A segunda sessão vai cuidar do imposto de renda da pessoa física, o nosso, como indivíduo, e também as contribuições previdenciárias. A terceira sessão já cuida das contribuições ao PIS, a COFINS e questões de comércio exterior. Aqui é muito importante, Santa, tomando um pouco mais de tempo, mas com a sua devida autorização, lembre-se, quando há empate, por que deve prevalecer a falta de culpabilidade ou a inocência, que se quiser, do contribuinte? Muito simples, é indúbio pro réu. Se alguém está me acusando de alguma coisa, essa acusação, essa pessoa que está nos acusando, no caso tributário é o fisco, federal, estadual, municipal, tem que ser, no mínimo, convincente para ganhar no voto, ainda que seja por um voto. Se empatar, só pode prevaler a presunção de inocência. Indúbio pro réu. Tributário não é tão complicado, a gente consegue navegar por todas as outras áreas do direito, não é verdade? Para mim parece complicado. Mas temos aqui uma pergunta do Márcio. Então, temos uma pergunta aqui do Márcio Pereira Mendes, que é a seguinte: o Judiciário está aceitando a substituição valor depositado por seguro em garantia em processo tributário em curso? Ficou claro ou não? Então, repetindo, o Judiciário está aceitando a substituição do valor depositado por seguro garantia em processo tributário em curso? Olha, pelo jeito, ele está perguntando o seguinte: eu tenho no processo para garantia do juízo dinheiro depositado. Posso substituir esse dinheiro por seguro garantia, que é um instrumento financeiro? A resposta, em geral, é sim. Eu acho que na área do direito público, aí não é só tributário, mas tudo que envolve direito público, não aqueles processos que remontam a vários anos, mas pelo menos uns 4, 5 anos, já há uma norma em execução fiscal, lembrando que execução fiscal, ele recebe o nome de execução fiscal, mas qualquer débito que você tenha com o poder público, ele vai por execução fiscal. Salvo engano, o melhor juízo, se você dever alguma coisa, por exemplo, a nossa anuidade da OAB, ela será cobrada via execução fiscal. Feito esse parênteses, na lei de execução fiscal, houve uma alteração permitindo que, além do que já estava constando para garantir, o seguro garantia. Agora, está pacífico? De uma certa forma, podemos dizer que sim, né, Bonfim? A gente tem que brigar, não adianta achar que é automático. A apresentação do segundo garantia, sim, né? Agora, a substituição de uma garantia mais líquida, no caso, o dinheiro por seguro garantia, tem uma briga boa. Em tempos de pandemia, eu acho que a briga se torna melhor para o contribuinte. Mas fora dessa excepcionalidade, a Fazenda claramente vai se negar a substituição da garantia mais líquida pela menos líquida e vai depender do juízo, no caso a caso. Bem lembrado. É só raciocinar de novo, eu tentando sair da explicação e das informações do tributário, tentando jogar de uma forma mais comum. Ora, se tem dinheiro depositado, qualquer um, o credor, não vai querer trocar o dinheiro pelo seguro-garantia. Esse é o melhor momento para substituir, porque nós temos uma razão muito forte que ninguém pode negar e que não precisamos provar muito: a pandemia. Então, se tiver
dinheiro depositado para substituir para o seguro-garantia, trazer esse dinheiro para a Caixa, para honrar os vencimentos da folha, é o momento. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Marco Silva que reflete aqui um temor meio generalizado. Na avaliação de vocês, o fim da pandemia deve gerar novos tributos para os brasileiros? Eu vou deixar essa para o bom fim primeiro. Olha, certamente o fim da pandemia terá gerado algum tipo de recessão, né? Também no órgão público, que tá gastando muito mais para manter o emprego, aqueles benefícios de renda mínima, etc. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Uma das coisas possíveis é o aumento de impostos ou a criação de outros, ainda que não pareça haver clima político para isso, mas não há muito o que fazer. Enfim, pode ser, é uma possibilidade. Eu vou ser mais otimista. Nós vamos, depois do cenário pandêmico, ter que reconstruir muitas coisas. E retirar do caixa de quem já está bastante combalido o setor privado vai ser um pouco difícil. A discussão que há bastante se centra principalmente na tributação de riqueza, das grandes fortunas. Essa é uma grande discussão que tem havido. Então, há muito tempo que se fala por que não tributa as grandes fortunas. Isso seria mais no campo da pessoa física. A outra que pode vir é por que não se tributa dividendos. Uma pequena explicação com relação a dividendos. Dividendos nada mais é do que um cálculo que você vai fazer abatendo tudo que você pode imaginar, desde custo, despesa e todos os tributos devidos. Aquilo que do filtro, da peneira, sobra para distribuir, chama de dividendo. Ou seja, ele já foi tributado. Essa é uma dificuldade jurídica, que o Supremo lá atrás já julgou que dividendo não é tributável mais porque já foi tributado. Então, é um caso de não incidência, não há isenção. Com relação à tributação de grandes fortunas, essa é a discussão, mas, por hora, há um temor grande sobre novos tributos, sobre produção. Esse é o grande problema ou temor que tenha, mas, pelo menos, a equipe econômica atual do Guedes não gosta e não sinaliza por maior tributação da produção. Da fortuna pode ser. Continuando, então, nesse cenário especulativo, há alguma possibilidade da volta de uma espécie de CPMF? CPMF sempre volta, né? Ele chamava IPMF, vira CPMF. Olha, e depois ele virou tributação de transações bancárias. Esse a turma do ministro Guedes gosta, mas eu acho que não é clima agora. Pelo menos essa pandemia tem nos mostrado uma coisa, ensinado, vamos pensar cada dia, né? Porque não dá para projetar tanto, porque as variações têm sido muito grandes. Eu não apostaria acima também, não vou dizer que jamais aconteceria. Não sei o que o Bonfim acha, mas eu acho um pouco complicado. Mais para frente, quando recuperar a economia, possa ser. Dentro da reforma tributária que precisa vir, a reforma tributária nem sempre vai trazer a redução da carga tributária. Muitas vezes a economia pode vir da simplificação, do menor custo para você trabalhar com os tributos que você precisa pagar. Em vez de 500 mil cálculos, talvez um cálculo simples, que todo mundo possa ter na cabeça. Então, mas falando ainda de reforma tributária e diante de um cenário político mais complicado, existe clima para o Congresso votar essa reforma tributária, embora ela seja urgente, urgentíssima para o país? Agora, na pandemia, não, mas depois, esse nosso Congresso ele tem se mostrado um pouco reformista, né? Muito acima da média que nós tínhamos antes. Apostávamos pouco que essa reforma da Previdência, ainda que tenha sido desidratada, fosse passar com essa economia. Como eu disse para você, o que eu entendo é de simplificação de tributos pode ter, de reunião de ICMS, ISS
IPI, PIS/COFINS, criando o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ou, na língua inglesa, VAT, o Value Aggregate Tax, esse aí tem um problema político, porque quem arrecadar, se a União arrecadar, ela tem que distribuir. Esse problema político está em distribuir no dia certo, da forma certa, para o aliado político e atrasar o máximo possível para quem não é aliado. Isso é uma questão dá para devagar um pouco e até bastante, mas acredito que vai andar a reforma tributária sim, e administrativa também. Perfeito. Bom, fim, voltando ao dia a dia do direito tributário, quais as vantagens de se defender, da empresa se defender administrativamente ao receber um auto de infração tributária? Obrigado, Santa. Eu tinha cortado o Bonfim nessa parte. Há muitas vantagens, né? Eu não vejo muitas razões para a empresa deixar de utilizar a defesa judicial dos autos de infração. Defesa administrativa. Defesa administrativa, exatamente. Obrigado, Ion. A primeira é porque não há custas, diferentemente da judicial, você geralmente não tem custas para se defender. Você também não precisa apresentar, em geral, garantias, não precisa de depositar, não precisa de seguro garantia, não precisa dar bens em penhora. Só o fato de você se defender administrativamente já determina automaticamente a suspensão da exigibilidade do débito. O que é isso, suspensão da exigibilidade do débito? É que o fisco não pode ir contra os seus bens, não pode utilizar a Bacen-Jude para retirar dinheiro seus, e, além disso, você consegue retirar as suas certidões negativas, ou melhor, a certidão positiva com efeito de negativa, porque você tem débitos, mas eles estão sendo discutidos. Então, você consegue normalmente participar de licitações, conseguir financiamentos, etc. E no administrativo, em geral, há a possibilidade de um julgamento um pouco mais técnico, naquelas questões contábeis, procedimentais, que o juízo nem sempre está muito afeito a isso, né? Ele vai ter que trazer um parecer, um parecer técnico, né, para entender disso. Eventualmente, isso já se resolve no administrativo. Além disso, a empresa ganha algum tempo, né? Ganha algum tempo para se reestruturar e pagar aquela dívida ou parcelar lá na frente, né? Em geral, isso demora algum tempo para ser julgado em todas as instâncias. Eu queria adicionar 2 pontos aqui, também muito importante, enquanto eu tenho um processo administrativo fiscal correndo, eu não tenho implicações penais, ou seja, eventual acusação de sonegação, esse tipo de coisa, não pode andar. Então, só pelo fato de ter processo administrativo fiscal instaurado. E tem uma outra coisa, jogando um pouco para o futuro, enquanto eu discuto isso, levando 3, 4, 5 anos, pode ser que mais na frente venha um programa de recuperação fiscal, ou seja, o famoso refis, que traga vantagens em relação a pagar menos multa, parcelamento maior, todas essas questões. Perfeito. Como o nosso tempo está chegando ao fim, eu tenho aqui uma última pergunta para ambos. Quais são os outros serviços na área tributária que a LBCA presta? Olha, especificamente na área tributária, a gente também tem uma participação bastante intensa e importante no contencioso judicial, né? O que envolve isso? As mais variadas medidas, a representação dos clientes nas execuções fiscais, medidas judiciais para garantir a emissão de CND quando necessário, desembaraço de mercadorias, aqueles mandados de segurança que o Ion citou aqui para que a empresa consiga registrar lá os seus atos societários na JUSESP sem precisar abrir para o mercado as demonstrações financeiras, os balanços, atuação em ação anulatórias. E, além disso, a gente também atua com aquelas ditas ações tributárias de prateleira, né?
são teses que estão sendo discutidas há muito tempo. Aí eu posso citar aí, por exemplo, uma que está muito em voga agora, que é uma limitação da base de cálculo daquelas contribuições que a gente citou aqui, Sebrae, Senac, Salário Educação. Tem uma tese dizendo, olha, tem uma legislação lá do passado que limitava a base dessas contribuições a 20 salários mínimos. Isso significa para a empresa uma economia de mais ou menos 5% sobre a total da folha de salário dela e recuperar esses valores nos 5 últimos anos. Tem também as teses aí de não inclusão na base do PIS e COFINS de outros tributos, né? A gente ganhou para vários clientes a questão da não inclusão do ICMS, mas também agora está em discussão não inclusão do ISS, do próprio PIS e COFINS. Aliás, a gente levantou no passado aí quase 200 milhões para um cliente importante. Aí, isso foi uma notícia e foi comemorado, inclusive, no exterior, nas matrizes desse cliente, né? A taxa Siscomex, que agora saiu no STF, com efeitos erga omnes, né? Então, recuperar, em algum momento ela foi aumentada em mais de 500%, e este aumento foi julgado inconstitucional, então podemos recuperar os 5 anos para o passado também. Além da consultoria e de todos os outros serviços que a área de direito público presta também, que não especificamente tributários. Em perspectiva, pegando esse gancho de outras áreas do direito público, que também trata com questões de IPI-metro, as multas da ANAC, multas do PROCON, etc., olhando para frente em perspectiva, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Está havendo uma discussão, começa em agosto, janeiro, quando é que as sanções valem em janeiro pelo projeto de lei ou agosto. As multas baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, também serão tratadas pela área do direito público, em perspectiva muito boa. A gente tem se movimentado bastante nesse sentido. A gente já foi pioneiro em todos os serviços aí relacionados à LGPD, e assim que entrarem em vigor as multas, também será um serviço que a área de direito público atuará em defesa de seus clientes. Então, eu quero aproveitar esse gancho para dizer que às 17 horas temos um webinário aí sobre LGPD e direito, com nossos 4 sócios, a Tereza Ribeiro, o Paulo Soares, o Fábio Rivelli e o Ricardo Freitas Silveira, que eu acho interessantíssimo a gente acompanhar. Bom, chegamos ao final, então, de mais essa live. Amanhã, só colocar, amanhã nosso Summit prossegue, 29 de abril, amanhã, às 9 horas, nós vamos ter análise preditiva e direito com a Raquel Elman e Ricardo Freitas, nossos sócios, e às 16 horas, mediação, história e perspectivas com o Dr. Neves Amorim, nosso consultor, ex-membro do CNJ, ex-embargador do TJ, e nosso sócio fundador, Eduardo Brock. Se eu não passo esse recado, eu apanho, Sandra. É verdade. Então, mais uma vez aí, eu queria agradecer ao Eduardo Bonfim, ao Yunque Lee, por essa aula aqui de novas perspectivas do direito tributário, e, mais uma vez, ratificar, não percam o webinário que vem a seguir aí às 17 horas sobre LGPD e direito. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e obrigado aos nossos convidados especialmente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Sandra. tchau. Tchau a todos.